Salve galera do YouTube, estamos aqui novamente para mais um vídeo aí do nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês a história de algumas lendas aí da internet que viralizaram o mundo virtual em todos os países, além do Brasil. Eu vou contar um pouco da história de cada uma e falar para vocês aí sobre essas lendas, né? Que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? São lendas bem interessantes aí da internet, né? Eu peguei da outra vez, o primeiro vídeo que nós fizemos de lendas foi as lendas da nossa infância. E agora são lendas da internet que viralizaram o mundo aí, gente. Abrangeram o mundo aí e alguns dizem que existem, né? Outros dizem que não existem. Alguns ou outros canais aí do YouTube falam um pouco dessas lendas aí, provando que elas existem, né? Como vocês sabem, eu não vou citar nomes aqui no meu canal, mas muitos canais do YouTube falam que elas existem. E algumas também dizem que não existem. Aí eu deixo a critério de vocês. Após o fim do vídeo, eu quero que vocês deixem aqui no comentário a opinião de vocês. Se acham que essas lendas existem ou não, pessoal. Antes da gente começar, eu quero pedir a vocês que me sigam aqui no Instagram, no Facebook e no Twitter, que eu estou deixando aqui o endereço para vocês aí. Ó. Bom, gente, a primeira lenda de hoje é a famosa história do Slenderman. Para quem não conhece aí, né? É aquele homem alto de terno preto, né? A figura alta, com longos braços e nenhum rosto, bastante perturbador, foi criada por Erik Knudsen, sob o nome de Victor Surge, para participar de um concurso de Photoshop, gente. Vejam aí. Em suas duas imagens postadas, era possível ver o sinistro personagem. Desde então, a internet criou essa lenda folclórica em torno desse ser de terno preto. Conta a lenda que ele atrai as crianças e os adolescentes e os faz desaparecerem, sendo comparado com o flautista criado pela Disney. Quem aqui lembra, pessoal, aquela história do flautista da Disney, da qual ele, para espantar os ratos de uma cidade, ele tocou a sua flauta a pedido do rei, porque ninguém mais aguentava os ratos naquela cidade. Então, o rei contratou ele para ele tocar a flauta e poder se livrar definitivamente dos ratos, pois a flauta dele era mágica. Então, quando ele fez o serviço para o rei e foi receber do rei que tinha pedido, o rei não quis pagar as moedas de ouro para ele. Então, o que foi que ele fez? Ele tocou uma música que atraiu todas as crianças da cidade e sumiu com as crianças, pessoal. Então vejam aí a comparação da história do Slenderman, né? Essa história do mito do Slenderman com esse personagem da Disney, que realmente é bem parecida, gente. Nos Estados Unidos, duas meninas de 12 anos com mentes criminosas esfaquearam 19 vezes a sua colega, que por sorte sobreviveu ao ataque. E as duas disseram terem sido influenciadas por essa criatura mitológica. Mas, porém, não escaparam da condenação de 40 e 25 anos internadas em um hospital psiquiátrico. Essa história virou tema de documentário em rede internacional, pessoal, ok? Então, como vocês viram aí, né? Essa imagem do Slenderman foi criada apenas para um concurso de Photoshop, por um artista aí que trabalhava, né, com parte de edição de imagens e tudo, pessoal. Então isso aí é uma lenda que vocês sabem aí que não é verdade, pois na internet há quem diga que estão vendo aí a figura do Slenderman, pessoal. Isso é uma coisa realmente impressionante, né? Você saber que uma figura que foi criada, algumas pessoas estão dizendo que estão vendo, né? Vocês verem aí como é as pessoas, né? Como é até que ponto vai a criatividade de cada pessoa e do pensamento, né, minha gente? Imaginem aí como é essa história, né?
Bom, gente, eu trago aqui, né, uma outra lenda bem conhecida de vocês aí, né, que muitos já ouviram, muitos youtubers aí já falam sobre essa grande lenda aí que foi criada também, pessoal. Mas é uma lenda também fake, né, não é uma lenda verdadeira, né, mas é o famoso Siren Head, ou Cabeça de Sirene. O Cabeça de Sirene é uma criatura humanoide alienígena com 10 metros de altura e com 2 sirenes como cabeça. Os seus braços são longos quanto as suas pernas. E a sua primeira aparição conta a lenda que foi em um cemitério onde apareceu em uma fotografia no meio dos túmulos. Veja aí, gente. Os alto-falantes do Siren Head tocam aleatoriamente músicas estranhas, que eu deixo aqui para que vocês vejam o som do Siren Head aqui no vídeo, gente, que essas pessoas falam, né? A criatura atrai as suas vítimas utilizando as vozes dos nossos entes queridos. É uma criatura bastante hostil e perigosa e encontra-se principalmente em cidades rurais e áreas com florestas bastante densas. E suas vítimas são viajantes perdidos. É no meio das árvores que o Siren Head faz o seu ataque brutal, segundo conta essa lenda. É muito difícil de escapar dele, pois corre bastante rápido atrás das suas vítimas, até devorá-los vivos, né? O Siren Head foi criado por Trevor Henderson, conhecido por criar várias criaturas bizarras pela internet, gente. Vejam aí outra figura criada por um artista aí da edição de imagem, né? Ou Photoshop, né, meu gente? Ou outros programas de edição aí, até para o cinema. Eu acredito que esse Trevor, ele deve ser, com certeza, um dos criadores de monstros aí no cinema. Como cita aqui, suas outras criações são bem conhecidas aí também na internet, pessoal. Que é o Cartoon Cat, que eu deixo a imagem dele aqui para vocês verem, a outra criação do Trevor, né? A Country Road Creature, que é uma criatura de um jogo aí também, que existe aí também, pessoal. Os Bridgeworms e os Long Horses, que são mais duas criaturas aí também, criadas pelo Trevor. Então, pessoal, vejam aí, né, a história continuando aqui. O que o fez ganhar fama com essa entidade do Siren Head, ou essa entidade dessa criatura especial, foi o carinho vindo dos seguidores de Trevor, desde a sua criação dessa lenda, até diversas imagens editadas foram postadas na internet sobre essa criatura, pessoal, sobre supostos avistamentos em diversos lugares do mundo, não passando apenas de uma lenda folclórica da internet, pessoal. Então vocês fiquem aí despreocupados, né? Que tanto o Slenderman como o Siren Head não passa de ficção ou edição de imagem, pessoal, criadas aí por pessoas altamente competentes aí no ramo da edição de imagens, né? Como vocês sabem, pessoas que podem até criar para o cinema grandes monstros aí, a pedido das grandes produtoras de filmes aí de Hollywood, da Universal, da Warner e muitas outras. Vamos agora falar de uma terceira criatura, que essa eu achei uma lenda bem bizarra, né? Apesar de estar aí na internet, e muita gente está dizendo que está avistando e tal. Essa criatura, na verdade, assim, não tem uma história que fale se ela é fake ou não, pessoal. Porque ainda não houve nenhuma definição nas pesquisas aí das pessoas, até de militares e tudo, que venham a dizer que essa criatura é fake ou não, né?
mas é uma história bem bizarra dessa criatura e bem do mal mesmo, gente. Vejam aí. É a famosa lenda do corpo seco. Conta a lenda que um fazendeiro com o nome de Miguel Antônio tinha na sua fazenda, situada pela região do Vale da Ribeira, ou Eldorado brasileiro, e todos o temiam e comentavam as barbaridades que eles cometiam contra seus escravos e subordinados, onde todos eles eram condenados à morte por qualquer motivo banal. E quando os seus escravos estavam velhos, ele os usava para carregar o seu ouro até a beira do rio, e no local mandava ele, no caso eles, né, cavar sua própria cova, aonde eram enterrados vivos, gente. Vejam que pessoa ruim era esse fazendeiro na época que ele estava vivo na terra, né, minha gente? Vejam aí. Então essas pessoas, eles eram enterrados vivos aí, junto com o ouro que era forçado a carregar, gente. Vejam aí. Foram mais de 300 escravos mortos pelo fazendeiro. Ele também, em certos momentos, afundava barcos no rio que ficava em frente a esse local que ele forçava os seus escravos levar o ouro e serem enterrados vivos, né? Então esses barcos que haviam passando no local, eles estavam com homens, mulheres e crianças. E então o fazendeiro, através de sacos de ouro e areia, que ele colocava para eles naufragarem, a sua ganância o levou à sua própria loucura. Ou seja, ele matou diversas pessoas, até esses barcos que ele naufragava nesse rio, com o peso de sacos de areia e ouro, gente. E com isso ele acabou, né, ficando louco. E como ele não tinha onde esconder o seu ouro, a ganância dele era tanto que ele mandava matar quem sabia dele. Ele foi considerado o maior serial killer do século XVII, gente. Vejam aí. E ele jamais foi julgado por seus crimes em vida, pois na época, crimes contra escravos não eram considerados pelos portugueses. Ele viveu até os 115 anos por causa da sua cobiça pelo ouro. Segundo conta a lenda, ele não morria, gente. Ele era tão ruim que nem a morte queria levar ele. Então vocês vejam aí na história, né? Ninguém sabe se essa história é fake ou é verdade, mas é bem estranha, né? Ele costumava enterrar vivas as pessoas. Ele era tão ruim que ele acabou morrendo de uma doença que fazia o seu próprio corpo queimar. E não houve o seu velório, pois seu corpo sumiu. A lenda conta também que os escravos o levaram e fizeram um ritual para ele continuar preso à vida terrena, onde nem o céu nem o inferno poderiam aceitá-lo, e daí adiante ele continuou vivo, mas não com uma forma humana, continuando a fazer as suas barbaridades, vivendo na energia das árvores que ele sugava, segundo conta a lenda, pessoal. Se misturando aos galhos e com o sangue das pessoas na tentativa de ter seu corpo de volta. Utilizava para se cobrir as peles das pessoas que ele matava. Vejam aí, gente, que coisa, né, bem bizarra a história desse tal de corpo seco. E mesmo depois da sua morte, ele continuou a causar mal às pessoas, que começaram a chamá-lo de corpo seco, o famoso corpo seco aí da internet, onde é avistado amedrontando as pessoas nos estados do Paraná, Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Goiás e no Nordeste brasileiro. Até aqui na nossa região tem histórias também desse tal de corpo seco, gente. E em alguns países africanos. As pessoas em Minas Gerais dizem já ter escutado na Serra do Corpo Seco os seus gritos ecoando de dentro de uma caverna. Vejam aí que bizarro, gente. E tem alguns youtubers aí, né, que estão gravando essa lenda aí do corpo seco, gente. Não há provas que seja verdade ou que seja fake. Pelas pesquisas que nós fizemos aqui para gravar esse vídeo aí para vocês, né, não há provas ainda militares ou outros tipos de provas aí paranormais ou investigação de algum tipo
que venha dizer que essa história é lenda ou é somente uma coisa, realmente um espírito do mal, uma entidade que se aposta aí das florestas, né, do nosso país aí, do mundo, né, como vocês veem aí, até em outros países também, e essa entidade permanece viva por conta desse ritual feito pelos escravos. Então, gente, é bizarro, né, como vocês veem aí a história do tal do corpo seco, né. Eu mesmo confesso a vocês que eu não acredito nessa história desses mitos aí sobre esse corpo seco e as outras lendas que eu já sei aqui, né, até por pesquisas, que é tudo fake. Temos também uma outra lenda aí, pessoal, que está bem viralizada aí na internet, né, bem falada aí na internet, que é a lenda do Gottman. Não sei se alguém já ouviu falar de vocês, né, deixem aqui nos comentários. O Gottman, ou homem-bode, é uma criatura que tem a cabeça e a parte traseira de uma cabra e o corpo de um humano. Essa lenda tem origem em Maryland, Estados Unidos, e também em outras regiões próximas. Conta a lenda que ele usa um machado e já foi um cientista que trabalhou no Centro de Pesquisas Agrícolas de Beltsville. Em suas experiências, ele usava cabras como cobaias, até que algo saiu errado e ele, por acidente, sofreu uma mutação genética, gente, tornando-se meio humano e meio cabra. Isso faz lembrar aqueles filmes, né, do Homem-Inseto, daqueles filmes do Homem-Aranha, né, que vocês veem aí, os filmes dessas aberrações que tem antigamente do Homem-Cobra, que um cientista ia lá e fazia um experimento, não dava certo em laboratório, e de repente ele começava a se transformar metade humano, metade animal, até virar o próprio animal, né, como Homem-Mosquito, aquele filme que houve aí, né, também. Teve outro que eu assisti há muitos anos atrás, que foi chamado Homem-Mosca, gente, um filme também aí de cinema. Isso realmente, eu vou dizer para vocês, é como se fosse uma coisa de cinema, né? Então, segundo conta a lenda aqui, ele, após ser transformado em meio humano, meio cabra, ele começou a atacar as pessoas e os casais com o seu machado de duas faces, além dos carros que passavam nas estradas secundárias de Beltsville e Maryland. Vejam aí, gente, os americanos aí, como vocês sabem, são os maiores produtores de filme de cinema, né? Então eu acredito assim, que essas lendas aí desse tal de Gottman e outros mais que tem por aí, gente, né, nos Estados Unidos, até aqueles criados pelo Trevor mesmo, né? Eu acredito que eles, como gostam bastante de filmes de terror e dessa parte de monstros, essas coisas, eles estão criando aí diversas histórias, talvez para alguma equipe dos Estados Unidos ou algumas pessoas lá, talvez até das produtoras de cinema, ficarem famosos aí na internet, pessoal. A única lógica sobre esse tipo de coisa, eu acredito que seja isso, né? Tem outra lenda aqui que eu trago hoje para vocês, que é a lenda do Smiling Man, que é um homem aí com um sorriso bem aberto, né? Um ser bem estranho, né? Com um sorriso aberto. Lembra até o Coringa, gente, do Batman aí, o sorriso do Coringa. Eu deixo aqui a foto para vocês verem aí esses monstros, né? Esse daqui também do Smiling Man. É bem estranho realmente a foto dele, parece mais o Coringa, gente. Então aí na internet conta a lenda que um autor americano ia caminhando por uma rua de sua cidade nos Estados Unidos e encontrou um homem bizarro com um sorriso largo e uma forma de andar que parecia estar dançando de uma forma bastante esquisita, gente. Ele andava como se fosse aí dançando de uma forma bem estranha, gente. Bem esquisita mesmo, né? Eu acho que vocês já viram aí na internet essa história bizarra, né? Esse sujeito segue por algum tempo até que o autor corre e escapa, ficando bastante perturbado com a imagem daquele ser bastante esquisito, gente. Vejam aí, onde é que uma criatura, é tão fake a história, é tão lenda, né? Tão mito a história na internet, que qual é o monstro, ou qual é a entidade, se fosse uma entidade, né, que iria estar dançando pela rua, gente. Vejam aí. E assustando as pessoas que caminham tranquilamente aí
nessa rua dos Estados Unidos aí, nessa cidade dos Estados Unidos. Então é uma coisa aí bastante sem lógica, realmente é uma criatura criada aí mitologicamente só para o criador talvez ter sucesso também na internet, pessoal. Então podem ficar tranquilos que isso daí não passa de uma história de lenda ou simplesmente um mito da internet. Trago outra aqui para vocês que é uma bem conhecida, que ela teve um fim merecido, gente, aqui para nós, que é a famosa Momo, né? Quem já viu aí a história da Momo, né, que estava atraindo crianças aí, né? Vamos contar um pouco da história dela também. Tudo começou com a notícia de que um número misterioso estava adicionando pessoas no WhatsApp e ligando sem falar nada, onde a responsável seria essa tal Momo, da qual sua foto é uma escultura perturbadora chamada de Mulher Pássaro, gente, que eu deixo aqui para vocês verem aí o desenho dessa criatura, né? Influenciando as crianças a tirarem a sua própria vida. Então, por causa dessa lenda e uso da imagem, gente, dessa escultura grotesca por hackers e bandidos na internet, que vocês sabem que tem muito, né, minha gente? Em suas práticas satânicas, o artista criador dessa escultura de silicone, o japonês Keisuri Aisu, de 46 anos, que havia exposto a peça no Vanilla Gallery, em Tóquio, decidiu, para o sossego das crianças e das suas famílias do mundo inteiro, jogar sua obra no lixo, concluindo ele próprio em sua palavra: a maldição se foi, né? Ele mesmo chegou a dizer isso, gente, ao jornal britânico The Sun, pois ele também tinha uma criança pequena da mesma idade das crianças que esses bandidos estavam aí influenciando essas crianças aí na internet, nas redes sociais e até em desenhos do próprio YouTube ou em outros, dizem aqui no YouTube Kids, né? As crianças estavam assistindo e aparecia essa Momo influenciando as crianças a tirarem a sua própria vida. Então, gente, realmente aí o próprio artista criador dessa escultura que eu deixo aqui para que vocês vejam, ele mesmo tomou a decisão de jogar a sua peça no lixo, né? Então esse foi o fim da Momo, merecido fim da Momo, gente. Que aí não vai mais, aí na internet ainda tem a imagem dele, mas com certeza esses bandidos ou hackers que estavam usando essa tal lenda da criatura Momo para fazer o mal, já não vão poder mais, né, gente? Que o próprio artista já concluiu, destruiu aí a escultura da Momo. Mas ele autorizou antes disso que fosse feito aí em Hollywood o filme sobre a Momo, né? Que estão aí breve lançando no cinema, ou já lançaram, né? Acredito que estão em produção ainda. Eles vão fazer um filme sobre a Momo, gente, ok? Não é querendo dar spoiler do cinema, né? Mas eles aí, eu vi algumas pesquisas que estão produzindo esse filme, ok? Talvez para 2022 ou 2021. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse resgate de lendas aqui do nosso canal, né? Que eu acho uma coisa bem interessante a trazer para todos vocês aí que nos acompanham, nos assistem e que são inscritos, e eu peço também às pessoas que não sejam inscritos que procurem ver nossos vídeos aí, gente, e divulgar para seus amigos, seus colegas, né, seus familiares. Eu acredito que esse tenha sido mais um proveitoso vídeo aí do nosso canal, gente, de certo aprendizado sobre lendas, né? Essa é a segunda parte de lendas que nós trazemos aqui no canal. Mas eu vou investigar mais e poderei estar trazendo um terceiro vídeo sobre outros tipos de lendas aí, pessoal, ok? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do nosso canal. Deixem seu like, comentem, ok, pessoal? Divulguem aí para os seus amigos, seus familiares. Compartilhem aí com todos para que a gente possa crescer nessa plataforma, que o YouTube tem muitas exigências, como vocês sabem, né? Não é fácil a gente chegar lá. Nós precisamos do apoio de todos vocês, gente. E sigam também o nosso canal, gente, aqui no Instagram, no Face e no Twitter, ok, pessoal? Para também nos dar uma força lá e podermos divulgar cada vez mais o nosso canal, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.